através do que nós trazemos nos ensinamentos. Bom dia a todos, Deus abençoe. Vamos aqui trazer uma reflexão para que você possa meditar nessa reflexão aqui. Neste momento, queremos dizer para você que o cansaço psicológico ele consegue ser exatamente pior que o cansaço físico, pois não há nada que seja capaz de aliviar a tensão de uma mente turbulenta. Começa a pensar nisso e eu tenho certeza que a tua vida vai começar a mudar. Eu quero trazer para você agora um estudo sobre quem condenou Jesus, à morte. Entenda o julgamento na Bíblia. O julgamento de Jesus ele foi um processo injusto e um processo totalmente ilegal. Jesus ele foi condenado à morte por causa da inveja de seus acusadores. Jesus ele foi julgado primeiro pela lei judaica e depois pela lei romana. Antes mesmo de prenderem Jesus, os líderes religiosos dos judeus já tinham decidido que ele deveria morrer. Está em Lucas 22, capítulo 22, versículo 1 e 2. Estava aproximando-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Eu quero cifrar aqui que a festa da Páscoa existia antes de Jesus. A festa da Páscoa não veio por causa de Jesus. Já existia, é tão provável que você leia anteriormente, você vai ver que os pais de Jesus levavam Jesus pequenininho para a festa da Páscoa, que acontecia todo ano. Então eles não queriam matá-lo porque tinham cometido um crime. Eles estavam com inveja de Jesus e sentiam ameaçado com a popularidade que Jesus tinha. Agora o julgamento no Sinédrio, entenda isso aqui. Na noite em que foi preso, Jesus ele foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás depois enviou Jesus a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivo para o condenar. Mas Jesus se manteve calado e não respondeu às acusações deles. No livro de Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 61. Então o Sinédrio ele procurou testemunhas que fizeram falsas acusações contra Jesus. Mas todas as acusações feitas contra Jesus eram incoerentes, não tinha nexo. Por isso perguntaram para Jesus se ele era Cristo, o Filho de Deus. Ele respondeu que sim, e eles aceitaram isso como uma prova de blasfêmia, como insulto. Aqui em Mateus capítulo 26, 63 e 65, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é Cristo, Filho de Deus. Diga-nos, tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Eles bateram em Jesus e condenaram à morte. O julgamento romano, como é que foi esse julgamento? De manhã cedo, os líderes religiosos do povo levaram Jesus a Pilatos. O governador romano, ele era governador de Roma. Apenas Pilatos poderia ordenar a morte de Jesus. O Sinédrio não tinha esse direito. Para convencer Pilatos, os líderes dos judeus acusaram Jesus de promover a rebelião contra o Império Romano, proibindo as pessoas de pagar imposto e se declarando rei. No livro de Lucas 23, 23, versículo 1 e 2, então toda a assembleia levantou-se e levou Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio, Cristo, um rei. Então Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou motivo para o condenar. Por isso, enviou Jesus para Herodes, o rei da Galileia, porque Jesus era galileu. Herodes estava curioso para conhecer Jesus e queria ver milagre. Ele interrogou Jesus, mas Jesus não respondeu. Herodes então ridicularizou-se de Jesus e enviou de volta a Pilatos.
vestido com um manto bonito, como se fosse realmente um rei. No livro de Lucas 23, 11, 12, fala isso. Então Herodes e os soldados ridicularam-se e zombaram dele. Vestindo com manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Herodes e Pilatos, ele eram inimigos, imagina. Através dessa forma, de acusação, os dois ficaram amigos, imagina isso. Pilatos, ele entendeu que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam agindo por inveja. Pilatos entendeu isso. Ele tentou livrar Jesus usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa. Mas em vez de escolher Jesus, o povo, onde você fala que a voz do povo é a voz de Deus, veja o que aconteceu. O povo escolheu o criminoso chamado Barrabás. Pilatos então decidiu açoitar Jesus como castigo, mas isso não acalmou a multidão, que continuou a insistir que Jesus deveria morrer na cruz. Naquela época, a morte de cruz era a pior morte. A morte de cruz era para quem era para os malfeitores. Jesus não tinha feito nada. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-nos vocês e façam, e crucifiquem, mas eu não. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Então os judeus começaram a dizer que Pilatos não era amigo do imperador, porque estava protegendo Jesus, que estava promovendo a rebelião contra César. No livro de João, capítulo 19, 12, daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixassem esse homem livre, não és amigo de César? Quem se diz rei opõe-se a César. Então, diante dessa acusação perigosa, Pilatos negou a sua responsabilidade pelo destino de Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados romanos levaram Jesus e o crucificaram. Agora, o propósito do julgamento de Jesus. Entenda aqui. Tudo o que aconteceu, irmão, no julgamento de Jesus foi injusto. O julgamento no Sinédrio foi uma farsa para manter a aparência de justiça e encontrar uma desculpa para matar Jesus. No julgamento perante Pilatos e Herodes, ele ficou claro que Jesus era inocente, mas os romanos cederam à pressão, do povo gritando para crucificar Jesus, onde eu volto a falar que a voz do povo não é a voz de Deus. Esquece isso. Ignoraram a justiça. Então o julgamento de Jesus, ele realçou o pecado do mundo. A aperfeiçoação e a perfeição de Jesus incomoda quem vive no pecado até hoje. Mas Jesus já sabia que tudo isso tinha que acontecer. Ele precisava morrer pelos pecados de todos. Parecia um triunfo do mal e da injustiça. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou e venceu. Está entre nós 24 horas. Jesus, ele nunca abandona aqueles que o procuram. Jesus, ele nunca vai te abandonar, você que está aí triste, você que está aí desanimado, você que está aí desiludido, você que está desamparado, você que está numa vida totalmente miserável, achando que o Senhor abandonou você. Eu quero te dizer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que Jesus te ama incondicionalmente. Diante das suas dificuldades, diante do que você faz, Ele te ama. Ele só não faz aliança com o pecado. Então você que está aí me ouvindo nesta manhã, é muito importante a sua presença neste lugar. Eu venho pedir para você,
para que você possa compartilhar o nosso estudo todos os dias. De 7 às 9 da manhã, nós estamos na Rádio Gospel 1000 ao vivo, diretamente aqui do estado do Rio de Janeiro e da Paraíba, e também na Rádio 93 FM, todos os domingos, às 5h15 da manhã. Eu quero contar com a tua presença. Aqui no nosso perfil você vai encontrar tudo que eu estou transmitindo aqui agora, tá? Nós deixamos já gravado aí para que você possa acompanhar e estudar a palavra de Deus. É muito importante. Eu quero declarar na sua vida a profetização aqui, que hoje o seu dia vai ser diferente. Hoje Deus vai te apresentar aquilo que você vem pedindo há muito tempo. Se você crê, diga amém, receba. Que Deus abençoe. E vamos aí ouvir mais um louvor aqui na Rádio Gospel 1000. Evei Calda, ouça em nome do Senhor.